treinar com questões de valor da preposição na banca Sebrasp. Olha o que a banca faz. Nessa prova, ela destaca 3 ocorrências da preposição para. E aí ela diz, no último período do texto, a preposição para, em suas 3 ocorrências, veicula uma ideia de finalidade. Vamos ver? Vamos ao texto para ver. Ele lê aqui, ó, vamos ler aqui do início, do início do período. Ele diz, assim, mesmo que os avanços tecnológicos sejam inevitáveis, todas as inovações eletrônicas e virtuais devem sempre ser implementadas com parcimônia e vistas com muito cuidado, não apenas para sempre permitirem o exercício de direitos e garantias, mas também para não restringirem, e sim ampliarem o acesso à justiça e, sobretudo, para manterem a insubstituível humanidade da justiça. Então, veja, a fim de sempre permitirem, repare que nas 3 ocorrências a preposição para equivale a fim de. Ou seja, ele está querendo dizer que as inovações eletrônicas e virtuais devem ser implementadas com parcimônia, com cuidado, para permitirem o exercício de direitos e garantias, para não restringirem e para manterem a insubstituível, a fim de manterem a humanidade da justiça. Então, o item está certo. Tranquila a questão, né? Então, quando a banca fala, quando o CESP fala em preposição, quando ela pergunta a ideia que a preposição pede, que foi o caso aí, ela quer o valor semântico da preposição. Sim, nos 3 casos, valor semântico de finalidade. Vamos a mais uma. Aqui, a banca traz a preposição até. E ela diz assim, ó, em até ser proibido de construir no terreno, a preposição no até expressa um limite de tempo. Bom, vamos voltar, tem que ler o iniciozinho do período, senão você não consegue aprender a ideia. Olha o que ele diz aqui, ó. Você sabia que comprar um lote irregular ou clandestino pode trazer um grande prejuízo? Então, olha o que ele tinha dito aqui em cima, ó. Pode trazer um prejuízo financeiro e um enorme incômodo. Como não conseguir a instalação, então está falando aqui, está dando exemplo de prejuízo, incômodo, né? Não conseguir a instalação de energia elétrica e o fornecimento de água, e até ser proibido de construir no terreno. Então, repare que anteriormente no texto ele estava falando de prejuízo, de incômodo, e aí ele traz exemplos. Ó, como, tá vendo que esse como inicia os exemplos? E aí, ao enumerar os exemplos, ele traz esse exemplo e depois esse. Então, repare que esse está se somando ao anterior. É como se dissesse, inclusive ser proibido de construir no terreno. Então, esse até traz ideia de soma, de adição, de inclusão. A banca pergunta se traz limite de tempo. Não, não é limite. É inclusão. Item errado. Mas você entendeu? CESP é banca de setas, eu costumo dizer. Para você matar uma alternativa como essa, para identificar a resposta, você tem de ir lendo desde o início do texto, entender as relações entre as palavras. Então, esse até aqui estava se relacionando a esse como. Era mais um exemplo. Ó, como não conseguir a instalação e ser proibido de construir no terreno. Então, você tem de ler desde o início para organizar essa cadeia semântica, que é o que a gente chama de cadeia semântica, tá? Mais essa questão. Vamos a ela. Com a utilização do sistema B2C, várias vantagens podem ser apresentadas. Aí a banca pergunta desse trecho, ó. No trecho, com a utilização do sistema B2C, o termo com expressa. Quando você vai ao texto, você consegue ver que há uma relação de o fato de faz com que. O fato de haver a utilização do sistema B2C faz com que ocorram várias vantagens. Esse com tem sentido de por causa de, né?
por causa da utilização do sistema, em função dela, por causa dela, em função dela, a banca quer o valor semântico da preposição, resposta letra A. Isso você vai treinar muito comigo adiante no curso, a seguir no curso. A gente vai treinar muito essas relações de causa e consequência. O fato de faz com que, eu vou ainda falar disso com mais calma, mas só para você ver que havia uma relação de o fato de faz com que. O fato de haver a utilização do sistema faz com que várias vantagens ocorram. Toda vez que você tiver essa relação de o fato de faz com que, é causa e consequência. Nesse caso aí, a preposição, então, traz ideia de causa. Outra dica foi trocar por causa de, em função de. Né? Esse com equivale a por causa de. Aí fica fácil ver que é causa. Tudo bem? Daqui a pouquinho, então, eu volto com mais. Até já.